Em Goiás, o cenário das exportações em 2025 mostra um retrato que chama a atenção não apenas do agronegócio, mas também de toda a população que, direta ou indiretamente, depende da força da economia estadual. Goiás, News, notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. Segundo dados oficiais, entre janeiro e julho deste ano, 49,8% de tudo o que Goiás exportou foi adquirido pela China, um número que praticamente significa que $1 em cada $2 que entram no estado, via comércio exterior, vem desse único parceiro asiático. Do outro lado, os Estados Unidos, que durante décadas foram vistos como o grande destino natural para produtos brasileiros, aparecem em segundo plano, absorvendo apenas 5% das exportações goianas. Essa diferença gritante demonstra que a China não é apenas uma parceira comercial, mas sim a base que sustenta a balança de exportações de Goiás, com papel central no escoamento da soja, do milho, das carnes e até das ferroligas produzidas no território goiano. Esse peso da China revela a força da demanda do país asiático, que tem uma população de mais de 1,4 bilhão de habitantes, consumo acelerado e necessidade de garantir segurança alimentar, mas ao mesmo tempo escancara a dependência goiana de um único mercado, algo que, para especialistas em comércio internacional, pode se transformar em um risco de médio e longo prazo. Se a China decide reduzir compras, impor barreiras sanitárias ou adotar medidas protecionistas, o impacto direto seria devastador para as receitas do Estado, para os produtores rurais e para a economia como um todo, que sentiria reflexos no campo, nas indústrias, nas cidades e até no comércio local. Os produtos que saem de Goiás com destino à China são, em sua maioria, ligados ao agronegócio, setor que é o motor da economia goiana. A soja em grão é a grande campeã, seguida pelo milho, pelas carnes bovina e de frango e pelas ferroligas, que também garantem espaço importante na pauta de exportações. Em 2024, por exemplo, Goiás registrou recordes de produção e de área plantada, consolidando sua posição como um dos maiores produtores do Brasil, e grande parte desse resultado foi impulsionada justamente pela demanda chinesa. Mas o problema está no desequilíbrio. Quando metade das exportações está concentrada em apenas um parceiro, os riscos se acumulam. Para efeito de comparação, a União Europeia e países da América do Sul recebem volumes bem menores de produtos goianos, o que significa que a diversificação de mercados ainda é uma necessidade urgente. Ao mesmo tempo, há uma questão estratégica em jogo. A China não apenas compra de Goiás, mas também vende. Ela é a principal origem das importações do estado, fornecendo máquinas, equipamentos, fertilizantes e uma série de insumos que voltam para a produção agrícola e industrial. Ou seja, Goiás está duplamente ligado à China, tanto no que vende quanto no que compra, criando um laço de interdependência. Essa relação, se por um lado gera crescimento e estabilidade nas contas externas, por outro pode se tornar um ponto de vulnerabilidade em momentos de crise global ou de tensões diplomáticas. Por isso, o desafio colocado para Goiás é claro: como manter a parceria com a China, aproveitando seus benefícios, mas ao mesmo tempo ampliar horizontes, conquistar novos mercados e reduzir os riscos de depender de apenas um país? Essa resposta passa por política de Estado, investimentos em tecnologia, abertura de canais comerciais e, principalmente, visão estratégica de longo prazo. Goiás News Notícias. Atenção total para esse dado que precisa ser entendido por cada goiano. A economia do nosso estado está sendo sustentada pela China. É isso mesmo. Para você ter uma ideia da dimensão desse cenário, mais de 49,8% de tudo o que Goiás exporta tem como destino o gigante asiático. Ou seja, praticamente metade da nossa produção agrícola e industrial atravessa oceanos para abastecer o mercado chinês. Em contrapartida, quando olhamos para os Estados Unidos, país que por décadas foi apontado como o grande parceiro natural do Brasil, o número assusta pela desproporção. Apenas 5% das exportações goianas seguem para lá. Essa diferença não é um detalhe. Ela é um sinal de como o eixo de poder econômico do mundo mudou e de como Goiás está diretamente conectado a essa transformação. Enquanto para alguns esse é um motivo de orgulho, para outros é um alerta vermelho piscando sem parar. Porque depender de um único país para sustentar a engrenagem da economia é caminhar no fio da navalha.
Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja Americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. E quando falamos dessa dependência, não é apenas uma questão de estatística. Estamos tratando de soja, milho, carne bovina, carne de frango e até das ferroligas produzidas em nossas indústrias, produtos que se tornaram a espinha dorsal da relação entre Goiás e a China. Só a soja, que domina a pauta exportadora, é responsável por bilhões em divisas, garantindo o fluxo de dinheiro que movimenta do pequeno município do interior até os grandes centros comerciais. Mas o ponto central é, se a China espirra, Goiás pega pneumonia. Se houver um impasse político, uma crise diplomática, uma barreira sanitária ou até mesmo uma desaceleração no consumo interno chinês, os reflexos seriam imediatos e violentos. Isso significa impacto no bolso do produtor, queda na arrecadação estadual, redução de empregos no campo e até aumento de preços no mercado interno. Em outras palavras, a nossa dependência cria uma vulnerabilidade que coloca em xeque o futuro do agronegócio goiano. E o detalhe que poucos percebem, a China não é só o maior comprador, ela também é o maior fornecedor de insumos, como fertilizantes, máquinas e equipamentos agrícolas. Ou seja, Goiás não apenas vende para a China, como também depende dela para continuar produzindo. É uma via de mão dupla que pode ser uma alavanca ou uma armadilha. Essa realidade precisa ser dita com todas as letras para o nosso público. Goiás está crescendo, mas crescendo apoiado em uma base que pode tremer a qualquer momento. O desafio é imenso. Como diversificar? Como conquistar novos mercados e reduzir essa dependência? A resposta não é simples, porque exige política de Estado, investimento em tecnologia, acordos comerciais, presença internacional e até mesmo reposicionamento estratégico das nossas cadeias produtivas. Mas o alerta já está dado. O que hoje parece força, amanhã pode ser fraqueza. O que hoje é orgulho, amanhã pode virar crise. Por isso, cada goiano precisa compreender a importância desse tema. Não se trata apenas de economia, trata-se de soberania, de segurança alimentar e de futuro. Goiás precisa manter sua parceria com a China, claro, mas também precisa olhar para os Estados Unidos, para a União Europeia, para o Oriente Médio e para os vizinhos da América Latina. Porque quem coloca todos os ovos em uma única cesta corre o risco de ver tudo desmoronar de uma hora para outra. Amigos do Goiás News Notícias, preparem-se porque o que vamos revelar agora não é apenas mais um número frio de exportação, mas sim um retrato de como a engrenagem econômica do nosso estado está girando e para onde ela está sendo conduzida. Hoje, mais da metade de tudo que Goiás produz para o comércio internacional está indo direto para um único destino: a China. Estamos falando de 49,8% das exportações, um número que não pode ser ignorado porque ele mostra quem realmente está sustentando a balança comercial goiana. Do outro lado, a maior potência do Ocidente, os Estados Unidos, aparecem com míseros 5% de participação. Isso não é coincidência, é o resultado de uma virada histórica no comércio mundial que já não tem mais Washington como o centro, mas sim Pequim. E é nesse novo mapa econômico que Goiás está inserido, com sua força vinda do agronegócio, que abastece a mesa de mais de 1 bilhão de chineses. Agora, imagine o impacto dessa dependência. O estado de Goiás se tornou, de certa forma, refém da demanda chinesa. É a soja que sai das lavouras do sudoeste goiano, é o milho colhido no norte do estado, é a carne bovina processada em frigoríficos do interior, tudo embarcado para o outro lado do mundo. Mas aqui está a verdade nua e crua. Se a China decide desacelerar, Goiás sente o baque imediatamente. E não pense que esse impacto ficaria restrito ao campo. Ele atinge o transporte, o comércio, a indústria, os empregos e a arrecadação pública. Estamos falando de uma reação em cadeia que pode comprometer a estabilidade de toda a nossa economia. O que hoje parece uma força imbatível, amanhã pode se transformar em uma fragilidade dolorosa. E é por isso que esse alerta não pode ser ignorado pelos goianos. Estamos crescendo, sim, mas crescendo em cima de um único pilar. E se esse pilar rachar,
todo o edifício pode desmoronar. Para o Goiás News Notícias, é fundamental destacar algo que pouca gente comenta. A China não apenas compra, ela também vende para Goiás. A maior parte dos fertilizantes usados no campo, as máquinas, os equipamentos e até os insumos industriais vêm de lá. É um ciclo completo de dependência, uma engrenagem que gira dos dois lados e que coloca Goiás no centro de um jogo global muito maior do que parece. A pergunta que fica é: até quando podemos depender tanto de um só parceiro? Diversificar mercados, abrir novas frentes de exportação, investir em inovação e conquistar espaço em outras regiões do mundo não é mais uma opção, é uma questão de sobrevivência. Precisamos olhar para os Estados Unidos, para a União Europeia, para o Oriente Médio e para a América Latina. O futuro exige equilíbrio, porque quem depende de um só destino, quem aposta todas as fichas em uma única jogada, corre o risco de perder tudo em uma virada inesperada. E aqui vai a mensagem final para você que nos acompanha. Goiás está sustentado pela China, mas quem garante o futuro de Goiás somos nós, com escolhas inteligentes, visão estratégica e coragem para diversificar. A realidade é dura, mas precisa ser dita. Se a China espirrar, Goiás pode entrar em colapso. Essa é a informação que não pode ser esquecida, que precisa ecoar em cada lar goiano. O jogo está em andamento e o futuro do nosso estado depende das decisões tomadas agora. Atenção, Goiás. O tempo de depender de um só gigante acabou. É hora de abrir os olhos, porque o mundo está observando e a próxima jogada será decisiva. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima.